Você quer trabalhar pela internet, ter um pouco mais de flexibilidade, talvez viajar ou simplesmente não depender de um caminho tradicional. Você vê pessoas vivendo como freelancer, como nômades digitais, criando uma rede online e você pensa, um dia eu ainda vou atrás disso. Amanhã eu estudo, amanhã eu pesquiso, amanhã eu começo. O problema é que esse amanhã nunca chega. E talvez você se convença que isso é preguiça ou falta de ambição, mas a verdade é outra. Você quer mudar, você só não sabe por onde começar. E neste vídeo a gente vai bater um papo do porquê que pessoas como eu e você travam e o que a gente pode fazer para destravar sem ter que largar tudo ou sem ter que virar uma outra pessoa. E meu nome é Tassi, eu estou em Bali, na Indonésia, e eu cheguei aqui tem uns 2 dias depois de uma temporada em Da Nang, no Vietnã. E eu tava na dúvida se eu vinha pra cá, porque tem muita gente que fala que é muito legal e tem muita gente que fala que é muito ruim e muito turístico e blá blá blá. Então eu tinha que vir para cá para ter a minha própria opinião sobre o que eu acho de Bali no ambiente do nomadismo digital. Mas vamos lá para o assunto principal deste vídeo. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante e eu até te convido a deixar sua opinião dentro aqui dos comentários, que é pra gente até, ter mesmo essa troca e eu saber o que você pensa sobre os pontos que eu vou falar a seguir. Eu queria começar falando sobre essa contradição, que é você querer muito fazer acontecer e você não conseguir agir, não saber por onde começar. O famoso medo que trava, E eu acho que isso é mais normal do que a gente imagina, Na verdade, em qualquer tipo de mudança, a gente tem medo, é natural do ser humano. Tudo que é desconhecido na vida, às vezes trava um pouco, pelo menos até a gente criar um pouco mais de familiaridade. E aqui eu vejo 2 cenários, ou você tá num CLT, e que é mais estável, vamos dizer assim, talvez você não goste, mas ele é mais estável, você sabe quanto de salário você vai receber no final do mês, ou você já está desempregado, e aqui o medo acontece nos 2 casos. No primeiro caso, você está no CLT, é um pouco até óbvio, você tem medo de largar essa estabilidade, e se eu não conseguir, o dinheiro que eu preciso, no final do mês, como é que eu vou fazer? Então esse é o medo natural e até por isso que te trava. E no outro caso, se você é alguém que já está desempregado, o medo também acontece, mas talvez por outros motivos. Será que eu vou ter que investir alguma coisa? Eu não tenho dinheiro para investir. Será que vai dar retorno, Será que eu não deveria estar investindo meu tempo em outra coisa que vai me dar um retorno talvez um pouco mais seguro? Eu acho que nos 2 casos entra um pouco de segurança. E esse medo, ele só vai ser reduzido, vamos dizer assim, a partir do momento que você cria um pouco de conhecimento sobre os próximos passos. E além disso, parece muito difícil, Parece que você tem que estudar muito, parece que você tem que aprender muitas coisas, como qualquer começo de alguma coisa, não vai ser fácil, diferente do que muita gente vende aí na internet. Eu não acredito em fórmula mágica, em coisa que seja muito fácil. Eu até fiz um vídeo recentemente, aí onde eu falo um pouco sobre essa ideia aí de formulazinhas mágicas, do que eu penso sobre isso e do que eu acho que você poderia fazer com essas fórmulas mágicas, se você realmente quiser usá-las. Eu vou deixar aqui em algum canto da tela para você ver, se você quiser. Mas eu acho que por ser desconhecido, por ser uma coisa que você não conhece, talvez pareça mais difícil do que realmente é. É difícil? É difícil. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Não vai ser do dia para a noite, te confirmo. Mas eu acho que é factível e se for feito da maneira certa. Mas quando eu digo maneira certa, não é seguir um passo a passo, mas sim, até se inspirar em pessoas que já chegaram lá, vamos dizer assim, chegaram onde você quer chegar, conversar com essas pessoas, ir para um ambiente onde as pessoas pensam parecido com você. Mas antes de entrar um pouco no que tem dado certo para mim, no que eu tenho lido, no que talvez você possa fazer para, mitigar esse medo, eu queria falar um pouco sobre o fato de que não é preguiça. Cientificamente provado de que o seu cérebro acaba evitando esses riscos, até por uma questão de autoproteção. Eu não sou nenhuma cientista, nenhuma médica, não sou especialista na área, mas pelo que eu tenho lido a respeito, o seu cérebro, ele te protege de riscos, de tudo que sai do diferente. Na verdade, quando ele vê caminhos diferentes, quando ele vê, mudanças, possibilidades de mudança, ele tenta te deixar onde ele está, porque você já conhece e vai ser um pouco mais fácil de você lidar com a situação que você conhece, mesmo que você esteja frustrado com isso. Mas assim, de novo, é difícil, lógico que é difícil fazer como qualquer outra mudança, mas tem coisas que você pode fazer para reduzir um pouco esse risco e ficar um pouco mais tranquilo na sua cabeça e conseguir finalmente fazer essa transição que você tanto quer. E eu acho que aqui o primeiro ponto, eu acho que um erro, entre aspas, de quem quer fazer essa mudança é querer mudar de um dia para a noite.
De novo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu acho que você tem que fazer em microações, e isso também é comprovado cientificamente. Quando você faz as coisas em pequenos passos, te ajuda a chegar lá, mesmo que demore, que não vá ser tão rápido quanto você gostaria que fosse. Eu acho que ele é mais efetivo e, de novo, é comprovado cientificamente. Então, eu acho que é interessante a gente pensar dessa forma. Ao invés de você, né, como dizem por aí, largar tudo, que eu também não gosto muito desse termo, você fazer em paralelo com o que seja lá o que você esteja fazendo. Se você já tem um CLT, por exemplo, eu acho que é muito interessante você começar a fazer em paralelo do seu CLT, porque assim você vai ter a sua segurança financeira, você vai ter seu dinheiro caindo lá todo mês, né? E em paralelo você testa uma posição de freelancer, por exemplo. Como no meu caso, por exemplo, né, que eu comecei fazendo SEO em paralelo com o meu trabalho CLT lá na França. SEO é Search Engine Optimization, que são, na verdade, estratégias, né, que você coloca no seu site, no site, né, dos seus clientes, na verdade, para que eles performem melhor quando as pessoas vão buscá-la no Google ou quando elas vão buscá-la nas inteligências artificiais da vida. Então, mas esse é só um exemplo do que eu fiz, né, em paralelo com o meu trabalho, porque assim, você vai criando isso, você vai conseguindo um cliente aqui, um cliente ali, até você, né, ter um pouquinho mais de respiro e, quando fizer sentido para você, largar o seu trabalho ou não, dependendo do que for fazer sentido aí para você. Eu acho que, né, de novo, eu queria, né, frisar aqui, porque eu acho muito importante. Eu acho que cada um tem uma realidade e cada um tem um objetivo também, na verdade, né? Então, talvez o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, mas assim, eu acho que é sempre bom a gente ouvir o que as outras pessoas que já passaram por isso têm a dizer e mais olhar com um olhar crítico. Isso eu acho muito importante para poder adaptar para a sua realidade e para os seus objetivos. E acho que esse negócio de testar novos caminhos, ele vale para qualquer coisa. Pode ser um freelancer, mas pode ser, sei lá, criação de conteúdo que você quer. Acho que também é interessante você fazer em paralelo. Eu acho que principalmente porque a criação de conteúdo tende a ser rentável mais no médio e longo prazo. Existem essas pessoas que conseguem ganhar de um dia para a noite? Sim, mas elas são a exceção que confirma a regra. Para mim não é do dia para a noite, mas uma parte de freelancer também não vai ser fácil, mas eu acho que você consegue ver um dinheiro entrando um pouco mais rápido, minha percepção e minha experiência, tá? E eu até fiz recentemente um outro vídeo que eu falo sobre como você se tornar um freelancer, que eu falo bastante sobre isso. Então, se for a sua intenção, eu recomendo que você assista esse vídeo. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela também para você ir lá ver, se fizer sentido para você. E quando a gente fala de testar aos pouquinhos, o que eu acho interessante também é você, depois de um tempo, você olhar para trás e ver o progresso, falar, poxa, tipo, 3, 4 meses atrás, olha onde eu estava e olha onde eu consegui chegar, né? Fazendo um pouquinho por dia. Eu acho que tudo, no final das contas, se resume à consistência, né? Sem estresse, mas fazer, né? Botar a mão na massa lá mesmo para ver as coisas acontecerem. Talvez, né, de novo, não vai acontecer na rapidez que você gostaria que acontecesse, mas as coisas vão acontecer. Se você botar o seu esforço, se você fizer as coisas direitinho, talvez procurar até a ajuda de alguém que já chegou lá. Consumir conteúdo também que fala um pouco sobre as coisas que vão te motivar e vão te ajudar, né, a chegar onde você quer chegar. Eu acho que tudo isso é importante e contribui para o seu desenvolvimento, para você chegar lá onde você, seja lá onde você quiser chegar. E você pode começar, né, pequeno, começar com pequenos passos e depois você vai aumentando, porque vai virando um hábito também, né? Então, por exemplo, sei lá, hoje você vai estudar um pouco sobre essa habilidade que você quer adquirir para poder vender seu serviço como freelancer. Ou você vai, sei lá, criar um perfil no YouTube para começar o seu canal. Ou você vai conversar com a pessoa X que já fez várias vendas do serviço que você quer vender para ver como que ela faz, para você ter algumas ideias. Então, pequenos passos, mas se você fizer consistentemente um pouquinho a cada dia, eu te garanto que você vai ver a diferença e você vai se dar conta, falar, poxa, tipo, já progredi tudo isso, então é bem legal. Daí é assim que eu tô fazendo e eu com certeza vejo a diferença da Tássia de agora com a Tássia de, sei lá, há 6 meses atrás. E até um outro ponto que pode te ajudar a fazer isso é a parte da rotina mesmo, né? Acho que você criar uma rotina te ajuda também a fazer essas pequenas ações por dia. Não sei, por exemplo, se você trabalha das 8 às 5 da tarde, você, sei lá, conseguir todo dia fazer um pouquinho, sei lá, 20 minutos, meia hora aí no seu horário de almoço.
Ou quando você chega em casa, sei lá, às 6:30 da tarde, vamos dizer assim, antes de jantar, você pega aí 1 horinha para você fazer. Colocar na sua rotina te ajuda também a criar um pouco esses hábitos. Foi assim que eu comecei quando eu estava fazendo o freelancer. Eu fazia, normalmente, né, muitas vezes de final de semana, e eu sei que aqui, né, a minha realidade, né, vai ser diferente da sua, como eu já falei, porque eu não tenho família, não tenho filho para criar, então eu acho que isso facilita também, mas eu fazia isso de final de semana e eu fazia também um pouquinho à noite. Eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e aí eu dedicava 1 horinha e pouco aí por noite para poder criar esse hábito, né? E eu acho que isso ajuda bastante e eu acho que eu posso falar sobre isso, né, com uma certa propriedade, né, desse tipo de mudança, porque eu venho vivendo isso, já tem aí 1 ano, vai completar 1 ano que eu saí do meu CLT na França. Então, na verdade, já faz muito mais tempo que eu já faço isso, né, que eu vou testando as coisas em paralelo, mas que eu efetivamente saí do meu CLT já vai completar 1 ano em março. E assim, né, eu tento também não romantizar, porque eu acho que tem muita gente que romantiza aí, né, essa questão de passar para o digital, que é fácil, que você vai ganhar dinheiro do dia para noite, e eu acho que não é assim que funciona. Então eu acho que a gente tem que ter paciência com as coisas, não adianta, mas eu acho que é possível sim conseguir fazer as coisas acontecerem, e é normal você ter medo, até a famosa frase, né, tá com medo, vai com medo mesmo, e eu acho que quanto mais você vai fazendo, esse medo vai reduzindo. Quanto mais você vai fazendo e mais acreditando em você também. Sei que às vezes é difícil a gente acreditar, às vezes a gente, né, nem tudo são flores, né, a gente não vai ver resultado também sempre. Às vezes vai ter um dia que você vai ver um resultado mais positivo, outro dia, tipo, tudo vai dar errado. Então, se a gente, é uma coisa que a gente quer mesmo, é a gente se agarrar nesse objetivo, é acreditar que ele vai dar certo e fazer a nossa parte, que é fazer um pouquinho por dia. E depois, né, você pode até aumentar esse pouquinho por dia para você ir progredindo, né? E para enfatizar, né, você não precisa largar tudo, você não precisa ter tudo claro, você só precisa parar de arrumar desculpas, porque muitas vezes a gente acaba arrumando desculpas do porquê que a gente não está fazendo o que a gente quer fazer, porque a gente tem medo. Então é parar com essas desculpas e fazer esse pouquinho por dia, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu tenho certeza que se você começar hoje já termina esse vídeo, a hora que acabar o vídeo você faz uma lista das coisas que você vai fazer, mas já começa, para de arrumar essas desculpas aí que você vem arrumando, que eu sei, porque eu já arrumei muito dessas desculpas, e começa a fazer um pouquinho por dia, que eu te garanto que daqui a uns 6 meses, não sei, se você fizer direitinho, se você fizer esse pouquinho por dia aí, você vai ver o quanto você evoluiu. Talvez não esteja ainda ganhando muito dinheiro como você gostaria de ganhar, mas eu tenho certeza que você vai conseguir ver a evolução se você fizer isso. E aproveitando que a gente está falando um pouco aí sobre essas mudanças, as reflexões e tal, eu vou deixar um vídeo que eu fiz que eu falo um pouco sobre essas minhas reflexões aí em relação a essas mudanças e que eu acho que pode te ajudar. Eu vou deixar ele aqui no final para você assistir, caso você tenha interesse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, que me ajuda muito. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.